Hoje eu quero conversar sobre um assunto que, sinceramente, todo cristão acha que já entende: oração. É curioso isso, né? Porque se eu perguntar para qualquer pessoa dentro da igreja se ela acredita na oração, praticamente todo mundo vai responder que sim. Agora, deixa eu fazer outra pergunta. Você está satisfeito com a sua vida de oração? Aí o silêncio começa. Porque acreditar na oração é uma coisa. Viver uma vida de oração é outra completamente diferente. E eu arrisco dizer que boa parte de nós vive um certo sentimento de culpa nessa área. A gente sabe que deveria orar mais, sabe que deveria separar mais tempo, sabe que deveria conversar mais com Deus, mas a vida vai acontecendo. O celular toca, as notificações chegam, o trabalho aperta, a rotina engole a gente, e quando percebemos, passamos o dia inteiro sem conversar com aquele que dizemos ser a pessoa mais importante da nossa vida. Agora, deixa eu fazer a pergunta que talvez você nunca teve coragem de fazer. Se Deus já sabe tudo, se Ele conhece o meu coração, se Ele sabe o que eu vou pedir antes mesmo de eu abrir a boca, então por que eu preciso orar? Já pensou nisso? Porque essa não é uma pergunta de incredulidade, é uma pergunta sincera. E eu acho que um dos nossos problemas é que aprendemos a enxergar a oração quase como um protocolo. A gente ora antes da refeição, ora antes de viajar, ora antes de dormir, ora quando alguém fica doente, ora quando surge um problema, e tudo isso é bom. Mas percebe uma coisa, quase sempre a oração aparece quando existe uma necessidade. É como se Deus fosse o primeiro contato da agenda quando a vida sai do controle. E eu fico pensando, será que foi para isso que Deus criou a oração? Será que oração é só um canal para apresentar pedidos? Ou será que ela é muito mais do que isso? Vamos pensar numa amizade, daquelas bem próximas. Imagina que esse amigo só te procura quando precisa de alguma coisa. Nunca pergunta como você está, nunca quer tomar um café, nunca liga para conversar. Ele simplesmente aparece quando precisa de um favor e depois desaparece. Você diria que existe amizade ali? Provavelmente não. Existe o quê? Existe conveniência. Agora, eu preciso fazer uma pergunta que incomoda. Será que às vezes fazemos exatamente isso com Deus? A gente não busca a presença dele. A gente busca os benefícios da presença dele. E existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Sabe, tem uma coisa nos evangelhos que sempre me prende a minha atenção: Jesus. Porque se existe alguém que poderia dizer, eu já estou em perfeita comunhão com o Pai, era ele, sim ou não? Mas o que Jesus fazia? Ele se retirava para orar. Às vezes bem cedo, às vezes passava a noite inteira, antes de decisões importantes, depois de dias cansativos, depois de milagres, antes da cruz. Percebe que interessante? Jesus nunca tratou a oração como uma obrigação. Ele tratava como necessidade. E isso muda tudo. Porque se o Filho de Deus precisava desses momentos com o Pai, quem sou eu para achar que consigo viver bem sem eles? Talvez você esteja pensando, tá, mas oração muda as circunstâncias ou não? Sim, muda. A Bíblia mostra isso várias vezes. Deus responde orações, Deus cura, Deus abre portas, Deus faz milagres. Mas deixa eu dizer uma coisa, na maioria das vezes, antes de Deus mudar a situação, Ele muda quem está orando. Você entra ansioso e sai em paz. Você entra confuso e sai com clareza. Você entra querendo respostas e sai confiando mesmo sem todas elas. E talvez esse seja o maior milagre da oração, porque Deus está mais interessado em formar filhos do que simplesmente resolver problemas. Outro dia, eu estava observando uma criança conversando com o pai e ela falava de tudo, do desenho que assistiu, do brinquedo novo, do cachorro, da escola, nada extraordinário, mas havia intimidade. Ela não estava preocupada em impressionar o pai, ela simplesmente queria estar com ele. Aí eu pensei, talvez seja exatamente isso que Deus espera de nós. Não discursos bonitos, não palavras difíceis, não uma performance espiritual, mas filhos que gostam de estar perto do Pai. Sabe, a impressão que eu tenho é que nós aprendemos a fazer tudo correndo, até orar.
a gente ora respondendo mensagens, ora enquanto já está pensando na próxima reunião. Depois diz que Deus parece distante. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Qual relacionamento cresce sem presença? Relacionamentos precisam de tempo, precisam de atenção, precisam de encontros, e com Deus não é diferente. Talvez hoje Deus não esteja esperando de você uma oração bonita. Talvez Ele esteja esperando que você apareça, como um filho que chega na sala de casa, sem máscaras, sem discurso, sem fingimento, só para estar perto do Pai. Porque oração nunca foi sobre conversar com Deus, sempre foi sobre nos aproximarmos dele. E no fim das contas, oração não é um botão que apertamos quando queremos que Deus resolva alguma coisa. Oração é o caminho pelo qual aprendemos todos os dias a depender de Deus. E eu acho bonito pensar nisso, porque os maiores relacionamentos da nossa vida não são construídos em grandes acontecimentos. Eles são construídos nas conversas simples, nos encontros constantes, na presença. Talvez seja exatamente isso que Deus esteja nos convidando a redescobrir. Não apenas o hábito de falar com Ele, mas o prazer de estar sempre com Ele. Pense nisso. Até o próximo episódio. Valeu. Grande abraço.